Não, daqui a pouco. Eu estou gravando a aula a partir de agora, então eu peço que vocês vão manter os microfones desligados. Abra apenas quando for solicitado participação. De vez em quando eu vou desligar aqui a minha câmera, porque minha internet hoje está um troço horroroso, tá bem? Então, quando eu desligo a câmera, parece que a internet fica um pouco melhor. Então, quando for possível, eu vou desligar um pouquinho a câmera para que a nossa aula não caia, não fique travando, tá bem? Só por causa disso, mas vocês vão continuar ouvindo a minha voz. Queridos, então vamos lá? Abra aí o livro de vocês na página 71, que foi onde nós paramos na aula passada, tá bem? Nessa paginazinha aqui bonitinha, com essa órbita elíptica da Terra. Na aula passada, só dando aquele passo atrás para dar passos à frente, que eu gosto de fazer, na aula passada eu comecei falando com vocês Qual página, professora? Na página 71. Ah, bom, obrigado. Nada, Cuba. Na página 71. Na aula passada, que não faz tanto tempo assim, quarta-feira, nós falávamos sobre como que o nosso planeta ele pode ser representado, né? Nós estamos falando de um planeta que ele possui uma forma de geoide. Não se desespera com essa palavra geoide não, tá? Eu já vou explicar o que é. Eu só estou fazendo essa distinção para que vocês entendam que o nosso planeta ele não é uma esfera, tá? E muito menos plana, como algumas pessoas estão acreditando nos últimos anos, tá? Ele exatamente, Gabriel, geoide, já vou adiantar, aproveitando que o Gabriel falou aqui, eu já vou adiantar. Por que geoide? A forma real, oficial da Terra é como se fosse uma esfera, mas com os polos achatados, tá bem? Além desses polos achatados, a superfície do nosso planeta é irregular, tá bem? O nosso planeta não é tão lisinho quanto aparenta um globo terrestre. Ela tem as suas irregularidades. Então, isso nós chamamos de geoide. O Kaique falou aqui oval. Kaique, essa teoria que a Terra é oval não é besteira não, tá, gente? Isso é verdade. Alguns pesquisadores, alguns cartógrafos, que são os cientistas que pensam esse estudo da Terra, antes dessa teoria de Terra plana, Hugo, eles acreditavam, estavam pesquisando que a Terra tinha um formato de uma pera, ou seja, oval, tá? Porque acreditava-se por conta da ação da gravidade, por conta de outros aspectos, esse geoide, que é a Terra, teria a parte superior um pouco mais puxada, parecido com uma pera, não tão elevada assim, mas um pouquinho puxadinha, e a parte de baixo fosse achatada, tá? Mas assim, é porque é complicado falar sobre como é a forma do nosso planeta, o que existe no universo, como que o universo pode evoluir daqui a algum tempo, porque a gente tenta, né? A gente, eu digo eu não, mas os físicos, os astrônomos, eles tentam entender que universo é esse que nós fazemos parte? Que terra é essa onde nós estamos inseridos? Então, existem diversas teorias. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que existe muita coisa. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o planetário do Rio, não sei se algum de vocês já visitou o planetário. Se nunca foram, quando acabar tudo isso, faça uma visita, é bem legal. O planetário está fazendo uma série de palestras e cursos online nesse período de quarentena. Eu assisti a um curso chamado Galáxias e Além, alguma coisa assim. Bem legal, com um dos astrônomos do planetário, e ele falava como que as estrelas surgem, como que o planeta surgiu, o que são nebulosas. Assim, eu, particularmente, na geografia, é um dos assuntos que eu não tenho tanta afinidade assim. Eu estudo, aprendi, conheço, porque eu tenho que ensinar. Mas não é uma das coisas que eu falo, nossa, eu gosto pra caramba. Mas é muito interessante a explicação dele. E não é papo chato, não, né? Aquele curso que dá sono, não. Que isso, gente? E tem na página do YouTube, tá bem? No canal do YouTube do Planetário. Gente, o que foi isso? Que susto, hein? Por isso que eu peço pra vocês deixarem o microfone no mudo. Seguindo em frente, então na quarta-feira eu comecei a falar com vocês, antes de entender essa ideia de como representar a Terra, enfim, detalhar justamente a Terra, eu falava com vocês sobre o universo. Dei um panorama bem geralzão, né?
falei da questão das estrelas, dei aquele macetezinho, né? De minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço, para lembrar quais são as iniciais e qual é a ordem dos planetas se afastando do Sol, tá bem? Pois é, Lohane, por isso eu falo, entrou aqui na aula online, primeira coisa, desliga o microfone, tá bem? Porque da última vez, Jesus amado, tá bem? Mas vai dar tudo certo. Minha irmã deixa a porta aberta. Pois é, o que eu faço? Assim que eu entro aqui para dar aula, eu fecho a porta, fecho a janela e ligo o ar-condicionado, porque aí o barulho do ar-condicionado abafa todo o barulho externo. Sempre faço isso. Agora que eu desliguei o ar-condicionado, porque meu nariz está começando a ficar entupido, eu desliguei um pouquinho, mas tudo que vocês puderem fazer para abafar o sol é melhor, tá bom? Nossa, a Gabi falou que aprendeu a ordem dos planetas com uma música de Drake e Josh. Depois tu me ensina isso, Gabi. Todo macete é válido. Mas avançando aí um pouquinho, na página 71, que foi onde eu pedi para vocês abrirem, eu falava na aula passada que o nosso sistema solar encontrado dentro, que existe, que ocupa uma posição dentro da nossa galáxia chamada de Via Láctea, os planetas, eles orbitam, ou seja, eles se movimentam em torno do Sol. O Sol é a principal estrela do nosso sistema solar. Como assim, Hannah? Estrela? O Sol é uma estrela? Sim. Astronomicamente falando, estrela é todo qualquer corpo celeste capaz de produzir e emitir luz, tá? Energia. Tudo bem? Então, quando nós temos o Sol liberando raios solares, produzindo e liberando raios solares, eu chamo o Sol de estrela. Então, o Sol é a estrela regente do nosso sistema solar. E todos os demais planetas orbitam, se movimentam em torno do Sol em uma ordem chamada, em um movimento chamado de movimento elíptico. E aí eu perguntei para vocês na quarta-feira, gente, vocês sabem o que é elipse? E muitos de vocês falaram que não, e eu até pedi para vocês pesquisarem. Mas como de quarta até sexta não é tanto tempo assim, eu acredito que muitos não pesquisaram ainda, eu vou mostrar para vocês o que é uma elipse, tá? É essa imagem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Não, só quero a imagem. Só um minutinho. Abrir a imagem em uma nova guia. É isso aqui. Quando eu falo que os planetas, eles se movimentam em torno do Sol em um movimento chamado de elíptico, ou um movimento de elipse, é porque o nosso planeta e os 7 demais planetas, eles se movimentam dessa forma aqui. É como se fosse um movimento circular um pouquinho achatado, tá bem? E esse movimento elíptico, ele não é regular, ou seja, a Terra nem sempre mantém a mesma distância em torno do Sol quando ela realiza esse movimento elíptico, tá bem? Que dura 24 horas, só para adiantar. Então, o que nós falamos é o seguinte: quando a Terra está na sua menor distância em relação ao Sol, nós chamamos essa menor distância de periélio, tá bem? Ele tem aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Quando a Terra está o máximo de distância do Sol, eu chamo essa distância máxima de afélio, que tem aproximadamente 152 milhões de quilômetros em relação ao Sol. Mas ainda assim, nosso planeta ele é bem próximo ao Sol, tá? Às vezes você vê essa distância em quilômetros e fala, caramba, nós estamos muito distante do Sol. Nem tanto, nós somos o terceiro planeta mais próximo ao Sol. E o que é fundamental para a nossa vida, tá? Não pense que estar próximo ao Sol, não tão próximo, mas estar relativamente próximo ao Sol é algo ruim, porque não é. Muito pelo contrário, é algo ótimo. Porque quando nós estamos próximo ao Sol, nós temos a possibilidade de receber radiação solar e, com isso, nós temos, por exemplo, a possibilidade de existência de vida. Porque são os raios solares que contribuem para a liberação, quando atinge a superfície acaba liberando calor. E o calor é fundamental para que nós venhamos existir. Imagine, se fosse frio, se não tivesse sol no nosso sistema solar. A Terra iria ser sempre fria. E ninguém sobrevive com frio extremo, tá bem? É isso. Alguém falou comigo aqui no chat.
Por isso que é esse inferno. É uma das justificativas, ô Maria. Mas nos últimos anos, na verdade, desde o século XX, na verdade, o que esse inferno que a gente fala, né, esse calor extremo, tem a ver com impactos ambientais que nós mesmos causamos. Fenômenos como ilhas de calor, efeito estufa, agravamento do efeito estufa, aquecimento global, tá bem? Gabriel, tem uma explicativa, tá? Por que Bangu é tão quente? Isso aí é para outra aula, mas tem uma justificativa, geograficamente falando. Tá bem? Seguindo, então, já falamos sobre hélio, afélio, periélio, esse movimento elíptico, é importante nós falarmos sobre um movimento de rotação. Eu lembro que na aula passada eu falei com vocês que a Terra realiza pelo menos 14 movimentos. Deve estar falando, eu nunca ouvi falar sobre isso. Pois é, gente. Porque o que nos interessa são especificamente dois. O movimento de rotação e o movimento de translação. Quando eu falo em movimento de rotação, eu estou falando do movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Ou seja, não sei se vocês já brincaram, não é da época de vocês, né? Mas se vocês já brincaram ou já ouviram falar sobre um brinquedo chamado peão. Peão, não é nem da minha época, tá, gente? Os meus colegas não brincavam de peão. Isso é mais da época do meu pai, eu acho. Peão, para quem não sabe, é um brinquedo. Eu tô rindo que o Cuba disse aqui no chat, tá, gente? Peão é um brinquedo feito de madeira. Ele tem a forma de um balãozinho. Tá, um balão. Então aqui, mas é uma pera invertida, tá? Ele é feito de madeira e tem um pininho de metal na ponta. E aí o que você faz? Você enrola um barbante da ponta, a partir da ponta e subindo para o topo do brinquedo, tá? Se eu não me engano é assim, tá, gente? Eu nunca brinquei de peão, não. E aí depois você solta. Você solta esse barbante. Quando você solta esse barbante, o peão, ele sai girando, tá bem? Esse movimento de girar, por que eu tô falando de peão? Porque esse movimento do peão girar em torno de si mesmo é um movimento que a Terra realiza, tá bem? A Terra realiza esse movimento de girar em torno de si própria por conta de diversas justificativas. Nesse curso que eu citei há pouco para vocês, do planetário, o astrônomo que deu o curso, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um cara incrível, super inteligente, ele falava o seguinte, que há um estudo, um apontamento de que a Terra ela está em constante movimento por conta do momento em que ela teve um choque e aí a partir disso ela surgiu. Então, no momento de surgimento da Terra, a Terra se chocou com outros planetas e a partir desse choque gerou essa movimentação do nosso planeta. E até hoje está continuando a se movimentar. É essa a explicação mais ou menos que ele dá. Tá bem? Então, quando eu falo em movimento de rotação, eu estou falando de um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Mas eu preciso acrescentar uma outra informação. Esse movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, chamado de rotação, é um movimento que a Terra realiza, como diz aqui no livro de vocês, no sentido anti-horário, ou seja, do oeste para o leste. E aí, de repente você fala, Hannah, pelo amor de Deus, por que você está me falando isso? Para quem interessa saber que a Terra se movimenta no sentido anti-horário de oeste para leste. Não é bobeira não, tá? Daqui a pouquinho, daqui a algumas páginas, nós vamos estudar fusos horários. E aí você vai precisar entender que o Sol, ele nasce, e aí eu vou botar esse nasce aí em muito parênteses, porque o Sol, ele não deita para dormir e quando amanhece ele acorda, tá? Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que o planeta, ele nasce, ou melhor, o Sol, ele nasce, é porque ele fica aparente primeiro para os países a oeste do nosso mundo, do nosso planeta Terra. Ou seja, por que o Japão, por exemplo, é chamado de Terra do Sol Nascente, perdão? Porque o Japão é um dos primeiros países do mundo a ver o dia surgir, tá bem? A partir desses países mais a oeste do nosso mundo, o dia vai nascendo, o sol vai nascendo para os países que estão mais a leste, tá bem?
Isso tem a ver com essa movimentação que nós falamos do planeta Terra em torno do seu próprio eixo, que é chamado de rotação. E é importante vocês saberem que a rotação acontece no sentido anti-horário, de oeste para leste. Tranquilo até aí, gente? Pois é, Maria. Japão é a terra do céu nascente. Show? Tranquilo, então. Vamos lá. Avançando um pouquinho, nessa página 7.1, eu peço que vocês venham acompanhar comigo o último parágrafozinho que fala sobre as consequências. Nossa, minha câmera tem uma qualidade horrorosa, né? Nossa, tá parecendo uma claridade quando eu mostro a página. Ah, acho que agora melhorou. É porque eu tava fazendo sombra. Aqui, olha, onde fala sobre as consequências do movimento de rotação. Diz assim, olha, como consequência do movimento de rotação terrestre, temos a determinação dos dias e das noites. Foi o que eu acabei de falar com vocês. O Sol nasce, entre parênteses, muitas aspas aí, primeiro para os países a oeste, porque a Terra realiza o movimento de rotação de oeste para leste, tá bem? E ele continua dizendo, temos a determinação dos dias e das noites em todos os pontos do planeta. O desvio para oeste da circulação atmosférica e das correntes marítimas e o nível do mar alguns metros mais elevado, no litoral leste dos continentes em relação ao litoral oeste. O que ele está querendo dizer? Página 71, Zion, tá? Página 71. O que ele disse para nós agora, nesse parágrafo, foram 3 consequências do movimento de rotação. Ele já tinha falado antes sobre a existência dos dias e das noites, e aí depois ele fala que por conta desse movimento de rotação, há o desvio para oeste da circulação atmosférica e das correntes marítimas. Mais para frente, nós vamos estudar como que os ventos circulam pelo nosso planeta. Tem uma ordem, tá? Os ventos não circulam à vontade, loucamente, como eles querem, não. Eles obedecem uma ordem, uma dinâmica da própria natureza. Não é importante vocês saberem disso agora, como é que funciona, porque eu vou falar disso mais pra frente. Mas eu quero que vocês entendam que o movimento de rotação afeta essa circulação dos ventos a nível global. Outra consequência que ele fala aqui são as correntes marítimas. Correntes marítimas são grandes porções de água que existem nos oceanos e que guardam as características de temperatura e umidade do local aonde elas surgiram. Então, se eu tenho, por exemplo, uma massa que surge ali próximo à Antártica, provavelmente vai ser uma massa muito fria e muito úmida, tá bem? E aí, quando ela migra para outras localidades, ela vai levar essas características de temperatura e de umidade com ela. E aí, o que ele está falando aqui é que o movimento de rotação... Tem muito cachorro latindo aqui na minha vila, tá, gente? Ah, todinho, mãe. Todinho é bom. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem muitos cachorrinhos aqui latindo na minha vida. Não, traz aí. Olha o microfone aberto. Hugo, para de pedir todinho aí pra tua mãe, Hugo. Foi mal, Queridos. foi mal. Senta aí, Hugo. Queridos, não abram o microfone, porque essa aula vai ficar gravada. Então, se vocês abrirem o microfone para ficar brincando entre si, vai ficar muito chato, muito ruim para quem vai assistir a aula gravada, tá bem? Dando sequência. Então, ele fala aqui sobre essa questão que o movimento de rotação influencia a questão dos ventos, a circulação atmosférica e também as correntes marítimas. E no finalzinho ele fala que afeta até o nível do mar, dos oceanos. Olha o que ele fala, que o nível do mar ele é alguns metros mais elevado no litoral leste dos continentes. Porque se o planeta está girando de oeste para leste, essa força de movimentação empurra a água para o lado ao contrário, a água dos oceanos. Loucura, né, gente? Mas a natureza ela consegue se organizar dessa forma. Show até aí? Tem dúvida nessa parte do movimento de rotação? Não? Então tá. Show de Maria. Cuba falou também que tá tranquilo. Então tá. Então vamos avançar um pouquinho. Na página 7.2, fala sobre o segundo movimento muito importante que nós devemos entender que é realizado pela Terra, que é o movimento de movimento de translação. Que movimento é esse?
ao mesmo tempo em que a Terra gira em torno de si mesma, ela gira em torno do Sol. É aquele movimento que eu acabei de mostrar para vocês a imagem, aquele movimento elíptico, tá bem? Nas turmas de sexto ano eu faço essa representação, mas com vocês primeiro ano não vou fazer isso não, tá bem, gente? Como eu tô aqui numa cadeira de girar, e vocês veem que eu sou bem impaciente, que eu tô aqui movimentando, eu sempre brinco com eles. Eu pego o livro e falo, olha, o livro representa o Sol. Eu, Hannah, represento a Terra. E aí eu começo a girar em torno de mim mesma, em torno do livro. Enfim, é uma cena ridícula, mas que é bom para entender. Mas tenho certeza que vocês vão entender sem essa representação, tá bem? Então, esse movimento que a Terra realiza... pois é, Maria. Esse movimento que a Terra realiza em torno do Sol, esse movimento elíptico, é chamado de translação, tá bem? E aí, nessa página 72, vem falando sobre esse movimento. Vamos acompanhar aqui comigo. Translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, que corresponde a um ano. Antes de eu comentar sobre essa frase, observem que na imagem, onde aqui está embaixo de movimento de translação, mostra a Terra se movimentando. Vamos pegar como referencial o continente americano. Reparem que no desenho da Terra, que está mais à direita, o continente americano está uma boa parte do escuro, ou seja, é noite, e uma partezinha ali da América do Norte está na parte clara, ou seja, está vendo o dia. E aí, quando a gente vai avançando em cima, nós já temos todo o continente americano vivendo o dia. Tá bem? Ah, pois é, né? Que pena, Elizabeth. Olha só. Tô brincando, gente. Não, tem vídeo no YouTube, gente. Não vou fazer essa representação mesmo. Sorry, tá bem? Na imagem imediatamente posterior, aí nós já temos uma parte do planeta. Vocês são terríveis, gente. Nós já temos uma parte da América ainda no dia e uma parte ali da América do Norte já vivendo a noite. Ou seja, essa movimentação da Terra em torno de si mesma, influenciando os dias e das noites, e o movimento de translação, esse movimento da Terra em torno do Sol, que demora aproximadamente 365 dias e 6 horas, vai afetar nas estações do ano, tá bem? As estações do ano, elas são afetadas pelo movimento de translação. Reparem que a representação nessa imagem do planeta Terra, nós temos 4 posicionamentos do nosso planeta. Por que 4 posicionamentos, Hannah? Porque cada um desses posicionamentos estão representando as estações do ano, tá bem? Em algum momento, nós vamos ter... Mais para frente, eu não vou explicar isso agora não, vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente, para não fazer confusão na cabeça de vocês. Eu ia explicar já as estações do ano, mas eu não vou entrar nesse assunto agora para que não crie confusão. O que eu quero é que vocês entendam que o movimento de translação, ele demora aproximadamente 365 dias e 6 horas e que ele contribui para a existência das estações do ano. Isso, para mim, nesse momento, já é o suficiente. Aí, de repente, você fala assim, Hannah, pelo amor de Deus, para que falar que o planeta Terra demora 365 dias e 6 horas para realizar o movimento de translação? Ignora 6 horas. Ignora não, tá, bonita ou bonita? Ignora não. Porque essas 6 horas, elas são acumuladas ao longo de 4 anos e dão origem ao que nós chamamos de ano bissexto. 2020, inclusive, foi ano bissexto, tá bem? Porque qual é a sacada? Olha só. 6 horas, se você considerar os 365 dias mais 6 horas, 6 horas não representa nem metade de um dia, porque o dia tem 24 horas. Então, 6 horas representa 1/4 de dia. Tranquilo? Tranquilo até aí, né, gente? Eu fiz confusão. 6 horas... Então tá, a Lohane falou, deu ok. Então tá. Então, 6 horas é 1/4 de dia. Então, não tem como considerar apenas 6 horas um dia completo. Então, qual foi a sacada dos cartógrafos e dos pesquisadores? Eu junto 6 horas ao longo dos anos. Eu vou meio que guardando, entende? Então,
6 anos, mais 6 anos, ou melhor, 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas. E aí, no final desse quarto ano, eu tenho um dia completo. E aí, em que momento, onde a gente encaixa esse um dia a mais? Nós transformamos o mês de fevereiro, que normalmente é um mês com 28 dias, em um mês com 29 dias. Então, esse dia que completa esse ano bissexto, ele entra como 29 de fevereiro. Esse ano nós tivemos 29 de fevereiro, porque foi o quarto ano que acumulou essas 6 horas. Maneiro, né, Maria? Eu também acho isso muito legal. Bom, dito isso, ele fala aqui sobre essa questão das estações do ano, mas eu já comentei com vocês. Tranquilo até aí, queridos? Não, sempre me perguntam isso. O Hugo me pergunta aqui. Então, quem nasce em 29 de fevereiro faz aniversário de 4 em 4 anos? Não. Quando o papai ou a mamãe vai lá registrar no cartório o filhinho ou a filhinha, o pessoal do cartório normalmente pede para colocar como a criança tendo nascido dia 28 ou tendo nascido no dia 1º de março. Tá bem? Porque já pensou, gente? Pelo amor de Deus. 4 anos, demorar 4 anos para você. Assim, seria ótimo que a gente demoraria a envelhecer, né? Biologicamente falando. Mas como isso não acontece, é só uma questão de organização na nossa vida social, só pedem para colocar como 28 ou dia 1º. É isso. Tá bem? Pois é. Avançando um pouquinho aí no nosso conteúdo, agora eu quero falar com vocês sobre um trocinho chamado de coordenadas geográficas. Coordenadas. Não confundam, eu digo isso porque eu, na minha época de estudante, eu confundia muito. Eu não sei como eu deixei de confundir, tá? Acho que eu só deixei de confundir quando eu entendi o que eu estava estudando, de fato. Quando eu sentei e falei, cara, eu preciso estudar isso. Foi assim. Não confundam coordenadas geográficas com projeção geográfica. Eu sei que as duas expressões são muito semelhantes, mas não é assim, não, até tem a ver uma coisa com a outra, mas são coisas distintas, tá bem? Estão relacionadas, mas são coisas distintas. Projeções cartográficas são formas de representar o planeta Terra. Isso aí eu vou falar depois, mais pra frente, nesse capítulo ainda. Mas coordenadas geográficas é um outro troço que eu vou explicar agora. Se alguém fala para você assim, Hannah, imagine que eu sou piloto de avião, tá? Tô dando esse exemplo bobo assim. Eu, Hannah, sou piloto de avião. E aí fala assim, olha, Hannah, hoje você vai pegar um avião e você vai pilotar ele do Brasil até a Austrália. E aí, ignorando, imagine que eu saiba pilotar um avião, coisa que eu não sei, obviamente. Mas imagine que eu sei. Cara, mesmo sabendo pilotar, como que no céu eu vou ter noção para onde eu vou? Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu subo, se eu desço, o que eu faço? Para isso servem as coordenadas geográficas. Cuba, bússola é ótimo se o deslocamento, se você está fazendo deslocamento a pé ou com automóvel rodoviário, enfim, tá? Agora, quando eu tô falando de ar, se movimentar pelo ar, você precisa das coordenadas geográficas. Por exemplo, também instrumentos modernos como o GPS utilizam também as coordenadas geográficas. Imagens, quando você entra lá no Google Maps, quando você vai ver, eu tenho, sei lá, um show para ir em tal lugar, e você quer pesquisar o lugar no Google Maps, ele utiliza também coordenadas geográficas, tá bem? O que são as coordenadas geográficas? Vamos lá. Coordenadas geográficas é um instrumento cartográfico elaborado por alguns cartógrafos para facilitar e possibilitar a orientação e localização de qualquer ponto sobre a superfície terrestre. Tá bem? Repetindo, as coordenadas geográficas elas foram elaboradas pelos cartógrafos com o objetivo de permitir a orientação e a localização de qualquer ponto sobre a superfície terrestre. Como assim, Hannah? Não entendi nada. Calma. Se você quer localizar aonde está a Oceania, onde está a Austrália, você utiliza as coordenadas geográficas. Se você quer, no caso que eu dei,
quiser se deslocar de um ponto a outro, você também precisa utilizar as coordenadas geográficas. Mas, afinal, o que são as coordenadas? Basicamente, qual foi a sacada dos cartógrafos? Eles pegaram o nosso planeta, nosso geóide, só que aí, para esse estudo cartográfico, eles consideraram que o planeta é uma esfera, tá? E não um geóide. E dividiram o nosso planeta em linhas imaginárias. Não trava não, tá, Elizabeth? Quando fica gravada, fica perfeitinha a aula. Eles dividiram o nosso planeta em linhas imaginárias. Linhas imaginárias na vertical e linhas imaginárias na horizontal. Tá bem? Como que funcionam as linhas imaginárias, ou qual é o nome dessas linhas imaginárias na horizontal? Essas linhas são chamadas de paralelos. Então, as linhas imaginárias que cortam, o nosso planeta na horizontal são chamadas de paralelos. E as linhas imaginárias que cortam o nosso planeta na vertical são chamados de meridianos, tá? Vamos lá. Voltando à ideia dos paralelos, que são as linhas que cortam o nosso planeta na horizontal. Essas linhas, elas envolvem o nosso planeta todo, tá bem? Então, elas não passam apenas pelo que nós consideramos como a frente do planeta. Eu vou pegar meu globinho aqui. Ui, quase que eu derrubo. No meu globinho, tem até traçado aqui esses paralelos. Eu tenho o paralelo cortando todo o planeta. Embaixo eu vou ter outra linha, mais embaixo outra, até chegar aos polos, tá bem? Essas linhas, elas variam de 15 em 15 graus. Por isso que no esqueminha do livro de vocês, mostra aqui, olha, os paralelos, que é essa primeira imagem da página 73, variando, começam em 0, aí a linha acima, ele não coloca nenhum número, nenhum valor, mas é 15. Aí a seguinte é 30, a próxima ele não coloca nenhum valor, mas é 45. A seguinte, 60, depois 75, depois 90. Tá bem? Então, conforme você sai da linha do Equador e vai em direção aos polos, esses paralelos, eles têm um aumento de graus. Tá bem? Tranquilo até aí, gente? E aí a distância de qualquer um desses pontos, né, qualquer uma dessas linhas, em relação a essa linha principal que corta o planeta na horizontal exatamente no meio, é chamado de latitude, tá bem? Então, qualquer distância em relação à linha do Equador, que é esse paralelo principal, é chamado de latitude. Tranquilo? Eu vou parar até aí, porque eu não quero explicar correndo o meridiano. E aí na aula que vem eu continuo. Só quero saber, está ok ou já deu ruim aí? Hanna, caraca, já não entendi mais nada. Ok, tá. Show. Gabi, eu só não vou repetir agora, porque faltam 3 minutos para a aula acabar e eu ainda preciso fazer chamada. Mas vocês vão ter a gravação dessa aula. Eu estou pegando os diários aqui, tá, gente? Vocês vão ter a gravação dessa aula e vocês podem ver de novo. E aí, qualquer coisa, se tiver dúvidas, vocês me procuram na aula que vem, tá? Deixa eu só achar o diário do primeiro ano. Opa, foi o primeiro. Vamos lá. Ana Beatriz, tá aí? Abra o microfone de vocês, por favor, tá bom? Ana Beatriz. Ana Clara. Eita. Ah, eu acho que eu deixei todo mundo mudo. Calma aí. Aê! A boca aí, Cuba. Só um minuto, gente. Vamos lá. Ana Beatriz. Sei a sua aula porque Ana Clara. Aí não. Breno. Não. Caio. Faltou. Davi. Presente. Diogo. Faltou. Gente, deixa só o colega que foi chamado responder, só um minutinho. Diogo faltou. Elizabeth. eu. Gabriel de Oliveira, o Lúcio. Gabriel Nascimento.
Ih, cadê eu? Gabriele Mendes. Uma vacina. Deixaram o Gabriel de fora. Hugo. Meninos, só um minutinho. Show, Hugo. Didi. Tô aí. Igor Monteiro. Tá mutado. Ok. Jean. Kaique. Presente. João Guilherme Basílio. Presente. Lohane. Maria Eduarda Batista. Maria Júlia. Ela não tem microfone. Tá bem, obrigada. Só aí que não tem. Milene. Natália. Presente. Rafael Monteiro. Esse saiu da escola. Valeu, Cuba. Cuba, está aí. Duque. Do que tá? Tava falando. Tá. Tá bem. Tá falando. Rafael Joia. O Joia tava aí também, eu tinha visto. Tava por aí. Tá por aí. Ótimo. Aquela Tá sim. Robson. É que tem um monte de gente muda. É. Qual foi, Robson? Robson tá? Robson tava. Tá aqui. Tá. Stephanie. Não. Thaís Mendes. Presente. Vitória. Yasmin. E Zion. Você. Ai, tia, nem falou meu nome, tia. Que isso? Calma. Quem não foi chamado? Eu. Eu quem? Eu vou chamar. Ô, pai. Não me chamaram. É Eu- Gabriel Henrique. Eu quem? Gabriel Henrique. Esquece, pai, esquece. Gabriel Henrique. Show. Queridos, é isso. Na semana Ele voltou. que vem, nós nos encontramos novamente. Então, nós paramos aqui falando sobre os paralelos, mas tenho certeza que já deu tudo certo e vocês vão conseguir pegar essa matéria